A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Mil perdões mais uma vez. Ontem já pedi perdão, hoje novamente, por causa dos atrasos. Mas é a situação que havia dito ontem. Com esse início de trabalho, muitas das vezes acabamos por não conseguir conciliar tudo. Amém? Mas Deus é conosco e aqui estamos no dia de hoje, independentemente dos atrasos. Está mesmo complicado conseguir conciliar, inclusive eu não sei se será melhor para nós alterarmos o horário para as 7 ou se continuaremos ainda assim. Até porque inicialmente esse propósito era durante o período de isolamento, mas Deus tem abençoado de tal forma que ainda não disse que é hora de parar. Amém? Então continuemos então para a palavra do Senhor. E vamos ouvir um louvor enquanto eu vou digitar aqui o livro falar hoje. Hoje teremos uma palavra breve e explicativa e ao mesmo tempo de reflexão. Amém? Louvemos então o Senhor com louvor e adoração o nome dele em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Ó filho meu, para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que posso contar? Oh, não. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu. A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu
abençoarei, te abençoarei, assim diz o Senhor. Te abençoarei, uma história eu sei pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca e te abençoarei. Oh, oh, uma nova história eu sei pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca e te abençoarei. Aleluia. Amém? Mais uma vez a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Para quem entrou agora mais uma vez como ontem, acho que já estão cansados de mim por conta do atraso. Mas vamos então iniciar agora a palavra do Senhor. Acredito que já tenham encontrado 1 Coríntios, capítulo número 4, versículo número 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Amém? Oremos. Pai, te damos graça por esse tempo, Pai. Te peço perdão por não ter iniciado a tua obra no tempo correto, mas em todo o tempo, Pai, eu sei que o que te agrada é o que nós fazemos, Pai. E te agrada quando nós reconhecemos as nossas falhas, levantamos e seguimos em direção ao alvo, Pai, em direção à perfeição, ó Pai. Então te peço, Pai, que nessa noite de hoje tu possas nos honrar aqui, ó Pai, possas dar entendimento e que a tua palavra seja falada e entendida, Pai. Então te peço que não mais eu nesse instante, mas tu que vives em mim, Pai. Dá-me revelações, ó Pai. Faz com que as tuas palavras sejam as minhas palavras, ó Pai. Faz com que o teu Espírito Santo entre e se conecte com o meu nesse instante, com o meu espírito, para dar a tua palavra. Pai, peço também que haja discernimento e que tu e o teu Espírito Santo, ó Pai, possam convencer e possam demonstrar a todos aqueles que nos ouvem a tua verdade. Amém. Amém, amados. Então, a palavra de hoje para aqui, ela é clara, ela é específica, dizendo: ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. E quando a palavra de Deus vem a nós e nos mostra para não ultrapassar aquilo que está escrito, ele fala exclusivamente que toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é sã. Porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus, todo o conjunto de Deus nos dá uma base, nos dá uma direção, nos dá uma armadura. Lá em Salomão, em Provérbios, capítulo número 30, ele nos diz que toda a palavra de Deus é pura e que ele é o escudo para os que nele confiam.
E caso nós acrescentemos alguma coisa, seremos taxados de mentirosos. E ele irá nos repreender. Então a palavra diz: não acrescenteis ou não acrescentes coisa alguma às palavras de Deus. Ou seja, nos dias de hoje, nós vemos muita gente, muitos líderes, muitas pessoas, escritores e tudo mais, a acrescentarem coisas à palavra de Deus. E isso tem confundido muita gente, levando as pessoas ao entendimento humano, ao entendimento de um escritor, ao entendimento de um líder e distanciando as pessoas do entendimento real da palavra de Deus. Amém? Então, o que Deus nos mostra, ou aquilo que nós vemos a cada dia que passa no nosso dia a dia, é que cada vez mais as pessoas ficam presas a ouvir falar e não fazem um esforço de entender o que realmente está escrito. E em todo o tempo o apóstolo Paulo, ele é explícito quando ele diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Ele próprio aplicou, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. E aí em seguida ele explica: assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Então não devemos confundir as situações, que ninguém se orgulha quando um homem fala mal de outro. Não é porque esse homem tem mais autoridade ou menos autoridade que tem o poder de julgar, o poder de falar. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido. E se o recebeu, porque se orgulha. Como se assim não fosse. Vocês já têm tudo o que querem. Então, tendo tudo o que querem, já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. E aqui Paulo acrescenta: como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. O que é que Paulo está a tentar dizer aqui? Paulo está a tentar dizer que em algum momento certas pessoas acham-se reis, acham-se os detentores da palavra, os detentores da verdade. Mas a verdade não está na palavra de um homem, não está no entendimento do homem. E a palavra está na revelação de Deus, nas escrituras de Deus. Então, automaticamente, olhando para esse quesito, olhando para esse ponto, ela ainda diz: então Deus que nos colocou aqui, nós por último entramos. Por quê? Porque somos taxados de condenados e não conseguimos reinar com vocês. Mas nós sabemos que todo aquele que segue a Cristo reinará com Cristo. Então há uma divergência aí. Se todo aquele que está em Cristo reinará com Cristo, e Paulo e, no caso, Apolo, estavam com Cristo e prontos para reinarem com Cristo, como é que ainda assim eles foram taxados como condenados por último? Então, porque não havia verdade nas palavras, não havia verdade. E uma coisa, tudo aquilo que está escrito é o verdadeiro. E nós vemos ainda o próprio Jesus citando coisas que foram dadas ao povo judeu ainda na época do Antigo Testamento. Coisas que foram dadas a Moisés, coisas que foram dadas a Samuel, a Davi. Quando eu digo coisas, nomeadamente eu falo de palavras, escritos, porque tinha os canônicos. Amém? Então, a palavra de Deus já rodava naquele povo porque eles tinham uma direção. E Deus, em todo o tempo, Ele não quer que se acrescente versões à palavra dele. Amém? Porque a palavra dele é pura, é vida, é viva. A palavra de Deus é viva. Amém? Lá em Deuteronômio 4,
versículo 2, Deus diz: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 12, tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, meu irmão, não é porque alguém escreveu um livro ou coisa parecida, se não estiver alicerçado na Bíblia, não vale. Pode-se dar o caso que aquela situação é válida para quem escreveu, porque é uma experiência daquela pessoa que escreveu, é uma experiência da pessoa com Deus. Mas Deus, ele não age com todo mundo da mesma forma. As experiências de Deus que Deus irá ter comigo não são as mesmas que irá ter contigo, meu irmão. Então, cada um siga a sua experiência consoante a sua intimidade com Deus. Mas, quando Deus fala, ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho não é as nossas experiências. O Evangelho é a palavra de Deus. São as direções e diretrizes que Cristo nos deixou através dos seus discípulos. Então, por tal motivo, nós devemos espalhar as boas novas. E por tal motivo, nós vemos que na armadura de Deus, nós temos lá o ponto da armadura, que é a boa nova, os sapatos, as sandálias, que é o Evangelho. Faz parte da armadura de Deus, a boa nova. Amém? Então, o que Deus espera é isso, meu irmão. Tanto é que ele, ainda referenciando a palavra, não a toda a Bíblia, mas ele especificamente ao livro de Apocalipse, onde muita gente quer ter um entendimento próprio e não fazendo ligação a outras escrituras da palavra para então poder montar o puzzle, automaticamente muitos querem inventar situações. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Apocalipse 22, um minuto só, Apocalipse 22, 19. Apocalipse 22, 19 diz o seguinte: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Meu irmão, não é para acrescentar nada, não é para remover nada, é taxativamente conforme está escrito. Senão, como é que nós conheceríamos a Deus? Se nós até somos estrangeiros. Como é que nós conheceríamos esse Deus maravilhoso, esse Deus único, esse Deus que nos amou primeiramente, se não houvesse as Escrituras, se não houvesse a palavra? Como é que nós conheceríamos? Como é que nós meditaríamos? Como é que nós seríamos direcionados? Porque bem sabemos que no início Deus falou com pessoas específicas. Deus teve ou falou com Abraão, Deus teve ou falou com Jó, Deus teve ou falou com Moisés, com Noé, com Adão e outra. Adão. Por meio de Adão entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. O mundo não havia pecado. Amém? Então, vamos olhar para aquilo que está escrito. É escrito porque só a Escritura é sábia e verdadeira. Por quê? Porque ela vem diretamente da inspiração de Deus. Ela vem diretamente lá do arquivo de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele diz: porque ninguém
pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E que fundamento é esse? É Jesus. Então não existe outro fundamento, não existe outra palavra, não existe outra vida, não existe outro caminho, não existe outra luz, não existe outra salvação, somente Jesus Cristo. Amém? Não existe outro fundamento, meu irmão. Então não se engane. Não se engane a querer complementar a palavra de Deus com a experiência do outro. Não. Se a experiência do outro estiver taxativamente colocada conforme alguma referência sagrada, amém, glória a Deus. Caso contrário, é a experiência dele. E nós não sabemos se aquela experiência veio realmente de Deus ou não. Somente Deus e ele irão saber. Mas todavia, temos plena certeza de tudo que vem de Deus através das Escrituras. E já tivemos vários exemplos, irmãos. Ainda que, algum tempo atrás, nós falamos sobre a profecia de Maio, que haveria de haver escuridão, que haveria de haver situações no dia 8, mas, todavia, pela palavra, pelas Escrituras, Deus, através de mim aqui na terra, mostrou a todos aqueles que nos seguem o que verdadeiramente estava escrito. E nada ia de encontro àquelas profecias que alguém falou. Ele recebeu uma revelação, não se sabe de quem. Ou até a revelação pode ser dada de uma forma e aquele que recebeu não saber interpretá-la. Então, Deus quer que o povo olhe para as situações e que não caia em erros contínuos. A palavra de Deus é sagrada, a palavra de Deus é santa. E nós não devemos atordoar a palavra. Amém? Não devemos atordoar a palavra, porque Deus, ele pega e ele instrui os seus filhos. Ele instrui os seus filhos. Por isso é que Deus quer, em todo o tempo, que nós atinjamos a maturidade para sermos chamados filhos de Deus, guiados pelo Espírito. Amém? Glória a Deus. Porque toda doutrina, toda palavra que não está alicerçada na Bíblia, eu entendo que é exatamente heresia. Heresia. Caso não seja uma experiência pessoal e queiram colocar aquilo para todo mundo, é uma completa heresia. Porque a palavra é sagrada, a palavra é santa, meus irmãos. Não se deixem ser enganados. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz que porque tais falsos profetas, em 2 Pedro 2, 1 a 3, fala-se que falsos profetas, como entre vós, haverá de aparecer, e também falsos doutores, que introduzirão e irão encobrir heresias, palavras falsas, de perdição. Então, meu irmão, não perca tempo a olhar para trás. Não perca tempo com heresias. Porque Deus, quando vem, Ele fala para todos. Ele fala através da sua palavra. E Ele complementa, linkando sempre ao nosso espírito. Amém? Então, a palavra de hoje, ela nos mostra que tudo aquilo que vem de Deus tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que nós encontramos o propósito de Deus. E para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós temos que ter a fé em Deus. Amém? Aleluia. É tudo em Deus. Tudo em Deus. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Iniciamos então, nesse momento de louvor e adoração ao Senhor, para ver se há alguma questão em relação à palavra colocada. Caso não haja, assim então iremos encerrar o nosso devocional. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
poderosa, a palavra é viva e eficaz. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Só para ver, não importa quem você é, não importa o que você fez. Então, meu irmão, se não importa quem você é, não importa o que você fez, quanto mais o que os teus antepassados fizeram, importa aquilo que você quer ser para Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, Ele apaga o seu passado. De você. Ele se importa, Ele compreende, nunca viu amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste,
Aleluia. Deus não desiste de você. Deus apaga o teu passado, nos disse no louvor. E lá em Isaías 43, verso 25, Deus diz: sou eu, o Senhor, e não aquele que apaga as tuas transgressões. Eu, o Senhor, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Por isso é que Deus diz: aquele que for condenado é porque não ama a mim. Aquele que for condenado é porque não faz as minhas coisas. Amém? Por amor. Uma pergunta. Rapaz, irmã, eu devo seguir apenas o que diz a palavra? Sim, porque a palavra é vida. Nós vimos que Deus diz: haja luz, a palavra, e houve luz. Palavra é vida. Somente o que está escrito na palavra. Caso contrário, tem que ser uma experiência que Deus tem especificamente contigo. Especificamente contigo, mas ainda assim essa experiência, para ter certeza se realmente vem de Deus e que não é o inimigo a usar a tua mente, tem que ter fundamento na palavra. Amém? Segunda pergunta: como explicar a palavra de Deus em amor a alguém equivocado? Ei, minha irmã, pegou pesado. Explicar a palavra de Deus em amor a alguém equivocado. Primeiramente, devemos orar por essa pessoa para que Deus abra os seus olhos espirituais. Para que Deus pegue e abra o seu entendimento. Mas o entendimento dele. Por isso é que muitas das vezes, quando iniciamos, eu oro pedindo a Deus que abra o entendimento, que dê revelação àqueles que nos ouvem, que nos assistem. Porque o nosso entendimento é limitado. O nosso entendimento precisa de um porquê. Por isso é que nós muitas das vezes vamos buscar situações lá atrás para justificar os porquês. Mas Deus não está à procura de porquê. E isso é engraçado, porque aqui mesmo na página onde eu estou aberto, na minha Bíblia está escrito, em 1 Coríntios 1, verso 24 e 25, Jesus diz, o apóstolo Paulo diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, tanto a sabedoria quanto a fraqueza de Deus, tudo é sempre mais forte e mais poderoso do que a cabeça do homem. E Richard Halverson, ele diz, ele foi um capelão americano, ele nos diz uma citação muito boa: um homem precisa eliminar a cruz para poder ir parar no inferno. Ou seja, é preciso você abolir o sacrifício que Cristo fez. É preciso você colocar outras coisas na frente para você abolir. Para você abolir a cruz e ir para o inferno. Automaticamente, o que é que ele quer dizer? Que nós, quando não nos limitamos a olhar para a cruz e para a Escritura, nós caminhamos para o lado errado, porque a verdade está aqui. A verdade não está em outro lugar. A verdade não está no escritor. A verdade não está num pastor. A verdade não está num padre. A verdade está na Escritura, na palavra de Deus. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porventura havia Deus de dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não tendo Ele nos entregue a verdade para nós avaliarmos? Será que a verdade simplesmente aparece de 1900 para frente? De 1970 para frente? De 1950 para frente? Todos os outros que viveram de Cristo até o ano de 1900 não ficaram a saber do que é a verdade? Tem lógica? Não, meu irmão. A verdade está aqui. A verdade é a palavra que é viva e eficaz. A verdade é a perfeição. E a perfeição é Cristo. Cristo é a perfeição. Amém? Deus não se lembra mais dos nossos erros. Como separar a religião das palavras de Deus? Lê a Bíblia. Simples e fácil. Lê a palavra de Deus.
Porque aquilo que é de religião não estará contido na palavra de Deus, e sim no ambiente aonde você vai adorar a Deus. Amém? Tão simples quanto isso. Leia a palavra. Estude a palavra. Ore, jejue, converse com Deus. Amém? Aleluia. Vamos então colocar um último louvor. Se não houver questões, iremos encerrar. Caso haja ainda alguma questão, então continuaremos a abordar o assunto. Amém? Mas não se iluda, meu irmão. Separar a religião da palavra de Deus, digo, como separar as tradições do que é religiosidade e do que é palavra de Deus. Minha irmã, exatamente a mesma coisa. Tudo que é palavra de Deus está fundamentado na Bíblia. E tudo que é tradição ou cultural, nós podemos pedir aos nossos pais que nos expliquem, aos nossos avós que nos expliquem, aos nossos bisavós que nos expliquem. Podemos olhar para uma história de tradição. Na própria Bíblia, nós temos situações de tradição lá no Antigo Testamento, de tradição judaica, de tradição israelita. Amém? Já no Novo Testamento não nos fala de tradições. Não. Nos fala da boa nova, do evangelho, daquilo que nós temos que sair a pregar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos de ter discernimento e conseguir colocar cada coisa no seu lugar. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, a papinha está feita. A papinha foi feita, foi serelaque do ursinho, como diz o meu filho. Foi feita a serelaque. Pega na água quente, põe o pó e vira, e mais nada, a papinha pronta. O que é água feita? A palavra de Cristo. O que é o pó? O que é o pó? Para você colocar ali na papa. Automaticamente a água quente é a palavra de Cristo. O pó é a nossa conversão. E o virar e bater a papa para preparar é exatamente a nossa caminhada com Deus. Papinha feita, meu irmão. Receita simples e agradável. Amém? Não inventemos teorias. A palavra de Deus é a única real. De tradições, nós podemos perguntar aos nossos mais velhos, procurar saber nas questões familiares. Mas para Deus o que importa é Ele. Ele é o único que importa. A salvação vem dele. A verdade vem dele. Tem tudo a ver com Ele, mais uma vez. Amém? Aleluia. Louvemos então, e caso haja questões, podem colocar. Amém. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, nem nunca falhou. Deus não falha, Deus é preciso. Se a luta é muito grande, se a luta for grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Deus luta por você. Você não tem que procurar nada, Deus faz por ti. Olhos e veja o sobrenatural. Amém. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão.
falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus de traqueira peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia, glória a Deus. Eu também tenho promessa de Deus, minha irmã. Deus abençoe. Não preciso de vasculhar nada, porque a promessa de Deus para mim é suficiente. Deus faz uma aliança com cada um de nós. Deus fez uma aliança única com a igreja. Deus, da mesma forma que Deus fez alianças e promessas com Israel, Deus faz uma aliança conosco. Amém? Aleluia. Oremos então, irmãos. Antes de orar, mais alguma coisa? Alguém tem alguma opinião, alguma pergunta para dar? A palavra foi curta, mas acredito que foi bem objetiva. E que não há verdade fora daqui. Não há verdade fora de Deus. Amém? Jesus é o cara assim, minha irmã. Deus é Deus. Ele é. Ele é. Amém. Então, se nada temos a relatar, oremos então, meus irmãos, agora. Pai, te damos graça por esse momento, oh Deus. Abençoa a vida de cada um daquele que ouviu a tua mensagem, Pai. Abençoe, Deus Pai, e guie o caminho de cada um de nós, ó Pai, para que possamos estar alicerçados em Ti e na Tua palavra, na Tua Sagrada Escritura, ó Deus. Porventura não irias Tu nos demonstrar o que é real ou verdadeiro por outros caminhos, se não fosse pela Tua palavra, Pai? Então sabemos isso, Deus Pai, porque Tu és o único, Pai, Tu és o Senhor e Tu és maravilhoso. A Tua palavra é vida, é pura e é eficaz, ó Pai, sabemos nós. E assim também, conforme Tu nos mostras em vários parâmetros e várias passagens da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para nós não acrescentarmos nada além daquilo que é a palavra, a Tua palavra, ó Pai. Assim nós também entendemos, Pai, que somente aquilo que está escrito está alicerçado em Ti. É a base de tudo aquilo que Tu vais fazer e que Tu irás nos mostrar espiritualmente, ó Pai. Te agradecemos pela confiança, Pai, pelo amor, pelo carinho e pela Tua imensa vontade, ó Pai. Imensa vontade, imenso amor, imensa paciência, Pai, por nos aturar dia após dia, ó Deus. Então te peço, Pai, enche-nos com a Tua graça, seja conosco em todo o tempo, para que o mundo nos vá bem, para que o dia nos vá bem, porque tudo é possível somente contigo a direcionar, ó Pai. Então, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por me libertar e salvar, ó Pai. E nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a irmã pede para orar pelos doentes. Pai, coloco agora, nesse instante, Deus Pai,
o meu pedido, Pai, o pedido daqueles que te assistem, Pai, sobre o teu altar, ó Deus Pai. Que tu, na noite de hoje, Pai, faças milagres e maravilhas sobre os enfermos, ó Pai. Pai, não me chegaram nomes aqui de pessoas enfermas, Pai, mas eu coloco todos aqueles que eu conheço que estão enfermos nesse momento, Deus Pai, por baixo das tuas, no teu altar, ó Pai, por baixo das tuas mãos, ó Pai, para que tu assim então possas tratar cada assunto, Pai, e curar, ó Pai. Eu coloco a vida da irmã Disse nas tuas mãos, ó Pai, a vida da mãe do Dr. César, Pai. Coloco a vida dos nossos familiares que estejam enfermos essa hora e de todos aqueles, ó Pai, que foram acometidos por esse vírus que espalha e cada vez mais se espalha aqui no nosso mundo, Pai. Todavia, tu nos tens guardado, Pai, tu nos tens livrado. Então te agradeço mais uma vez, ó Pai. Mas te peço, Pai, faz o teu milagre, Pai. Transforma a saúde daqueles que estão acometidos por enfermidades nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, Deus Pai. Faz a diferença na vida de cada um, ó Pai. Traz saúde, traz revelação, traz paz, traz cura, Pai. E libertação para o teu povo, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra diz que pela fé nós somos salvos, pela fé seremos curados, pela fé e pela fé. Eu tenho fé, ó Pai, que tu irás transformar saúde, Pai. Que tu irás gerar cura, Pai, a todo aquele que está enfermo nesse momento, Deus Pai, que ouve a minha palavra nessa noite, Deus Pai, e que também será abençoado por Ti, ó Pai, porque eu te peço diretamente a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus Pai. E a Tua palavra diz que tudo aquilo que pedirmos em nome do Teu Filho amado nos será dado, Deus Pai. Então eu te peço a cura para os enfermos, ó Pai, na noite de hoje, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, aleluia, Deus Pai. Deus abençoe a todos então na noite de hoje. Espero que tenham sido abençoados pela palavra. Uma palavra extremamente de explicação para que nós não caiamos em erros que muitas das vezes nós acabamos por tropeçar por conta de palavra. Mas a única palavra que pode servir como nosso guia é a palavra da Escritura Sagrada. Amém? Lembro também que uma das vezes me perguntaram por que a Bíblia Sagrada tem 66 livros, a Bíblia Católica tem alguns livros a mais e outras escrituras. E em relação à Bíblia Católica que me foi perguntado, deixa aproveitar e colocar aqui falando que a única palavra verdadeira é a de Deus. A Bíblia Católica, o conteúdo dela é igualzinho ao conteúdo de uma Bíblia Sagrada. É igualzinho. A única situação é que a Bíblia Católica, ela englobou ou recebeu também outros livros. Livros esses como, por exemplo, Macabeus, Judite, Baruque, que são livros de história judaica e não são livros que foram inspirados por Deus. Então, por tal motivo, as outras Bíblias, como da Testemunha de Jeová e a Bíblia evangélica e tudo o resto, não vêm com tais livros. Judite, Baruque, Macabeus, Tobias e por aí fora. Porque se formos olhar para a história israelita, como por exemplo, a guerra de Macabeus é um marco histórico. E esse marco histórico está lá nos livros de história de Israel. Então aquilo não foi inspirado por Deus, e sim foi algo que aconteceu simplesmente de forma normal. Por tal motivo não está inclusa em outras Bíblias. Amém? Tão simples quanto isso. E essa inclusão também só se deu depois da Reforma Protestante, por volta do ano de 1500, 1518, quando Martinho Lutero pega e faz com que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, chegue ao conhecimento de todos, fazendo assim então que forçasse todas as igrejas, as religiões e todo o aparato religioso a entregar a Escritura para o seu povo. Porque antigamente
os doutores da lei, os religiosos, aqueles que eram dirigentes e líderes, somente eles tinham acesso às escrituras. E nem todos. Muitos deles eram líderes subordinados que recebiam instruções de como narrar a palavra de Deus. Amém? Então, tendo já uma base em relação a isso tudo, hoje nós temos a palavra num todo, completa. Amém? E tudo que está escrito na palavra é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Fiquem em paz então. Obrigado por nos acompanharem. Amanhã estaremos de volta aqui. Amanhã tenho certeza absoluta que já não estarei aqui muito tarde, porque tenho menos a fazer na rua. Então, Deus seja louvado em todo o tempo. Amém? Espero por vocês amanhã no horário habitual. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos.